Prontinho. Então, tchais, já temos aqui uma certa quantidade de pessoas. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Amanhã, lembrando, vou passar todo o material sobre ervas, mais alguns livros em PDF excelentes para aumentar os estudos de vocês, aumentar o conhecimento de vocês. Irei passar também alguns vídeos. E olha aqui, tchais, como eu falei na aula passada, boa noite, Cida, abençoada sejas, que eu tinha comprado o material já para fabricação dos famosos ungüentos. Olha aqui o material aqui, ó. Óleo de coco extra virgem. Cada 100 ml de óleo de coco, depois eu vou explicar para vocês. 30 gramas ali de cada planta que vamos ser utilizado. Ferver durante 1 hora em banho-maria. Coar e colocar nos vidrinhos, está pronto o nosso unguento sagrado. Vocês podem colocar em pequenos frascos, levar para onde vocês quiserem. Tá bom? Tchais. Começando a falar nossa live sobre ervas. Ontem nós demos uma entrada no assunto. Então, relembrando. O porquê das ervas sagradas, o porquê das plantas são tão importantes para nós, a nossa alimentação e tudo. Por que é tão importante? Chais, nosso corpo é muito denso, ou seja, nosso corpo absorve apenas 10% de todos os nutrientes, todos os minerais que a natureza provém. Boa noite, abençoado sejas. Então, Rosélia, boa noite, Rosélia, abençoada sejas. Então, Chais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Então, nosso corpo absorve apenas 10% de todos os minerais, de todas as energias, os nutrientes que a natureza nos proporciona. Enquanto que as plantas absorvem cerca de 100% desses sais minerais, dessas energias vibracionais, tudo. Então a planta absorve 100%. Então a nossa utilização no consumo de ervas, de leguminosas, de hortaliças na nossa alimentação serve para suprir as nossas necessidades. O porquê? Como o nosso corpo não consegue absorver todos esses nutrientes, é através das plantas que nós vamos suprir essas necessidades que o nosso corpo tanto precisa. Então, por isso que as plantas são tão importantes no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Pois é a partir dela que nós conseguimos suprir os nossos corpos com todos aqueles nutrientes que precisamos. Chais, aí, como eu ontem estava falando também, mesmo nós consumindo plantas, consumindo hortaliças, consumindo verduras, nosso dia a dia, o nosso corpo, mesmo assim, ainda absorve pequenas quantidades de veneno, ou seja, nos envenenamos aos poucos, mesmo nos alimentando de hortaliças. Por quê, Tchais? Porque é usado elementos químicos nessas hortaliças. O ideal seria comprar aquelas hortaliças que são cultivadas sem agrotóxicos, mas, como eu digo, são muito caras. Ou podemos cultivar em casa, como eu falei na live passada, criando pequenos jardins dentro de casa, vasinhos, onde nós podemos colocar pequenas hortaliças e ali cultivar essas hortaliças sem a utilização de agrotóxicos, inseticidas ou pesticidas. Tá bom, tchais? Relembrando a todos também, para quem já teve essa aula junto comigo, vamos falar sobre infusão, decoção, ungüentos, garrafadas, tinturas, vinhos medicinais, xaropes e sistemas de maceração, pomadas, aplicações, várias utilizações das ervas sagradas. Também na live de hoje, muito interessante, nós vamos falar sobre ervas quentes,
ervas mornas, ervas frias e as suas subclassificações. Então, chás, não é simplesmente ali preparar um chá, preparar um banho e pronto. Não, nós temos que ter um conhecimento daquelas ervas que nós vamos utilizar. Então, chás, os estudos das ervas sagradas nunca é demais, o conhecimento nunca é demais. Então vocês verão que cada vez que vocês adentrarem mais nesse assunto, vocês verão que tem muito mais a ser descoberto. Então, chás, vamos iniciar nossa pauta de hoje. A diferença entre infusão e decoção. Para quem já teve esse estudo, a infusão, para relembrar, a infusão é feita das partes macias das plantas, ou seja, folhas e flores. Então, a infusão é feita com as partes macias das plantas, tanto secas quanto frescas, no qual nós vamos ferver a água, vamos colocar a quantidade específica das ervas que vamos utilizar para a preparação daquele chá, aquele banho. Vamos abafar, deixar chegar a temperatura ideal para o nosso consumo e consumir esse chá sagrado. Diferente da decoção. O que é a decoção? A decoção é a fervura dos elementos. O porquê da fervura? Porque a decoção é feita das partes duras das plantas, caules, raízes, cascas de árvores e sementes. Todas aquelas partes duras das plantas tem que ser realizado a decoção, ou seja, a fervura desses elementos, para poder a água assim absorver essas partes, liberarem os seus nutrientes ali para o chá, para a bebida ali, para a infusão. Tá bom, chás? Mas é sempre ideal, quando vocês forem preparar uma decoção e vocês forem colher elementos diretamente da natureza, quando vocês forem recolher caules, raízes e cascas, vocês sempre retirar a parte externa, porque nessa parte externa da planta, nessa parte externa da casca, da raiz, ou do caule, ou da semente, ou das sementes, muitas vezes ficam ali grudados, fixados, elementos tóxicos da natureza, ou seja, gases carbônicos, venenos agrotóxicos que vieram com o vento, então ficam fixados geralmente na parte externa das plantas. Por isso é sempre bom lavarmos e fazermos uma raspagem fina de leve naquela primeira parte externa. O ideal sempre, quando vamos fazer uma decoção, é nós pegarmos e macerar as plantas com um pequeno pilão. Se vocês não têm um pilãozinho em casa, vocês podem comprar aqueles copos de madeirinha que vem com aquele pilãozinho que a gente usa para fazer a famosa caipirinha ou caipirosca. Tá bom, chás? Isso aí é bastante útil ali para vocês fazerem as infusões de vocês, fazerem pequenos banhos, pequenos chás através da decoção. Chás, adentramos também um pouquinho, desculpe falando meio ligeiro, sobre as tinturas sagradas. Como é feito a tintura sagrada? A tintura sagrada é feita da utilização do álcool de cereais ou qualquer bebida de teor alcoólico equivalente a 40% de álcool. Ou seja, o teor alcoólico dele não pode ultrapassar 40%. Por quê? Porque a tintura, nós vamos consumir a tintura. A tintura é feita com diversas plantas, principalmente tanto plantas verdes quanto plantas secas. Nós vamos realizar a maceração dessas ervas mágicas e misturar
no álcool de cereais ou na vodka, que também possui um teor alcoólico de 40%, e deixar agir de 10 a 15 dias, num local fresco e arejado e escuro. Chais, podemos utilizar essa tintura para um monte de coisas. Vocês sabiam que a tintura de tansagem misturado ao alecrim, à alfazema, a alfazema e a hortelã é excelente para crises de ansiedade? É excelente para auxiliar no combate ao tabagismo? A pessoa que quer parar de fumar? Chás, é muito fácil de fazer e vocês podem depois distribuir para os seus amigos, seus familiares. Uma colherinha de chá, ó, misturada num pouquinho d'água, vocês tomam ali 3 vezes ao dia, o sono de vocês vai transcorrer muito mais tranquilo, o dia de vocês vai transcorrer muito mais leve, o cansaço físico e mental de vocês também irá aliviar assim de uma maneira desproporcional. Vocês vão se sentir muito mais tranquilos, a mente muito mais leve, o corpo muito mais leve para poder realizar os trabalhos do dia a dia, suas vivências sagradas, aí as suas jornadas diárias. Então, Chás, a tintura é um elemento muito importante. E eu digo para vocês ali, ó, quem é aí que não toma remédios homeopáticos que vocês compram em farmácias? Aqueles vidrinhos de elixires homeopáticos. Vocês sabiam que a homeopatia é essa tintura? Isso eu vou passar depois aí para vocês no módulo. Mas geralmente para essas tinturas aí, se vocês forem utilizar, digamos assim, para fazer uma tintura de 100 ml, o ideal para uma tintura de 100 ml, vocês vão utilizar uma base mais ou menos de 30 gramas de cada planta. Então não tem pesagem. Chás, 3 dedinhos, ó, pegou ali, 3 dedinhos cheios ali, ó, largou dentro do pilãozinho, macerou, mistura ali no álcool de cereais, ali numa garrafa, ou num pote, num recipiente fechado ali, bem tampadinho, bem hermeticamente. Deixa descansar lá por 15 dias no local fresco e arejado, e depois vocês podem separar em pequenos vidros para o consumo de vocês, tá bom? Digamos assim, a cada 100 ml vocês vão utilizar 30 gramas de cada planta, tá bom? Chás. Então as tinturas são elementos muito naturais. Esses remédios homeopáticos que vocês compram na farmácia para tomar, eles são... O que é homeopatia? É a tintura diluída. Então, essa tintura que a gente fabrica, essa nossa tintura caseira, é a tintura pura. Essas tinturas vendidas em farmácias e algumas casas de produtos naturais, é a própria tintura, só que diluída mais. É uma proporção de tintura para 10 de álcool de cereais. Ou seja, a cada 100 ml de tintura, eles botam 1 litro a mais de álcool de cereais. Então vocês tomam pequenas microdoses de tintura. Chás, esse conteúdo vai ir todinho para o grupo aí, para o nosso grupo de estudo, para o WhatsApp. Então, todo o conteúdo que eu passar para vocês, vai tudo aí para vocês compartilharem com quem vocês quiserem. Esses conhecimentos estão aí para serem compartilhados, para serem levados adiante. Então, Chás, se puderem, compartilhe isso aí. A partir de amanhã, vou postar bastante coisa sobre ervas, tá bom? Chás, aí a tintura, vocês podem fazer diversos tipos de tinturas. E quando vocês forem fazer, por exemplo, vocês podem fazer tintura de alecrim, tintura de alfazema, tintura de hortelã, tintura
tansagem. A tansagem, além de ser uma planta que auxilia nas crises de ansiedade, ela é muito poderosa também na cura contra o tabagismo, tá bom, Chais? Importante ressaltar isso. Para quem quer parar de fumar, ó, tintura de tansagem ou chá de tansagem. Mas garanto para vocês, o chá de tansagem vocês não vão gostar muito, a tintura vai ser melhor. Chás, vinhos medicinais, uma coisa que eu amo demais. Os vinhos medicinais é também feito através da maceração das plantas misturados ao vinho tinto seco, no qual nós vamos pegar as plantas que vamos utilizar para o nosso tratamento. Boa noite, Ariel, abençoada seja bem-vinda. Arro, satisfação tê-la novamente. Então, Chás, vinhos... Boa noite. Quero principalmente as ervas e a quantidade para parar de fumar. Claro, Chás, vai ser postado lá no... coisa lá. Então, assim, ó. O vinho medicinal, podemos utilizar o vinho medicinal para diversos tipos de coisa. Aqui, principalmente, mulheres, limpeza de útero aí para engravidarem. Ó. Muitas mulheres aqui utilizam o vinho medicinal aqui no sul de Porto Alegre para a limpeza do útero, para ajudar a conseguir aquela tão sonhada gravidez. Então elas fazem uma limpeza e uma revitalização do útero através do vinho medicinal, utilizando, se eu não me engano, o chia amarelo, unha de gato e tem mais 2 outras plantas que eu vou ver certinho e vou passar para vocês ainda aqui no grupo. Chás, vou passar para vocês aí no grupo. Mas me lembre, o índio velho aqui é meio esquecido, então mandem mensagem lá no grupo, ó. Chay, Vini, manda lá para mim a tintura para tal, vinho medicinal para tal, tá bom? Chás, o vinho medicinal, assim como a tintura, é feito de partes de plantas. Cada 100 ml de vinho, vocês vão utilizar ali 30 gramas de planta. Então, vamos fazer 1 litro de vinho, vamos pegar ali, ó. Eu sou daquela da intuição. Ali 1 punhado de cada planta, macerado, misturo num litro de vinho, dura até 15 dias esse vinho medicinal. A partir do terceiro dia, vocês já podem começar a utilização desse vinho. Vai entre 3 a 5 dias, vai depender da intuição de vocês. Esse vinho vocês poderão colocar dentro da geladeira e poderão consumir em até 15 dias. Muitas pessoas muitas vezes consumem esses vinhos medicinais, às vezes até em 1 mês. Eu não aconselho muito, porque o vinho, depois de aberto, passou-se 15 dias, ele tende a azedar, tá bom, Chás? Vinhos medicinais aí, uma dica mega legal aí para vocês tomarem, para limpezas de útero, para auxílio de limpezas no mental, vinho medicinal com funcho, alecrim, alfazema aí, para dar uma limpada no psíquico aí, ó, excelente, tá bom, Chás? Outra dica bem legal que eu passo para vocês, quem é aí que nunca teve aquela contusão, nunca teve aquela contusão na pele, aquele probleminha de pele, e comprou aqueles famosos ungüentos nessas lojas de ervas naturais. Todos, né? Aquele unguento de 7 ervas, 21 ervas, canela de velho, para passar nas contusões. Chás, esses ungüentos, ele é feito de gordura vegetal misturado com sumo de plantas. Para cada 100 ml de gordura vegetal, aqui ó, por exemplo, ó,
Óleo de coco extra virgem, ó. Um exemplo de gordura vegetal. A cada 100 ml de óleo de coco extra virgem, 30 gramas de ervas maceradas, ervas, raízes e caules ou sementes maceradas. Vocês vão colocar em banho-maria, ferver durante 1 hora em banho-maria ali. Ferveu, deixou dar uma esfriada, coar, e vocês podem colocar em vidrinhos. Vocês podem utilizar esses óleos básicos, tanto com óleo mineral, quanto óleo de coco, quanto óleo de oliva extra virgem, quanto óleo de girassol. Vocês podem utilizar para fazer os ungüentos de vocês. Detalhe, chás, esses ungüentos também podem ser utilizados como aromaterapia, porque o aroma daquelas plantas que vocês vão utilizar vão ficar fixado nos ungüentos. Para aqueles que ainda intuírem, vocês podem utilizar essências básicas, e misturar a essência junto para potencializar o seu unguento mágico. Eu gosto de usar o óleo de coco porque ele tem um alto teor de absorção na pele, ou seja, ele auxilia a abertura dos poros da pele, tá bom, chás? Então, esses ungüentos vocês podem utilizar tanto para contusões, por exemplo, utilizando catinga de mulata, canela de velho, cânfora. Vocês podem fazer uma mistura, vocês podem misturar ervas quentes também, como por exemplo, vocês podem macerar a pimenta, misturar junto com a hortelã, ou com a menta, ou com a cânfora, misturado a catinga de mulata ou a canela de velho, misturar no seu unguento ali. Ele vai dar aquela sensação de calor e depois de frio, por causa da cânfora e da pimenta ou da hortelã, tá bom, chás? Uma dica muito legal aí para vocês. Bom, outra dica muito importante para vocês, que vocês podem utilizar também, é através da maceração das plantas e fazer os chás, tanto a infusão e a decoção, e utilizar com argila medicinal, a famosa argila verde. Vocês podem fazer, em vez de preparar argila medicinal com água, vocês preparam ela com um chá forte, aplicam em pequenas compressas e aplicam nas áreas afetadas. A argila medicinal, além de ajudar na limpeza da pele, na abertura dos poros da pele, misturados aos chás, vocês podem ter uma potencialização dessa argila mágica, dessa argila medicinal. Ou seja, misturando ervas para alívios, por exemplo, menta e cânfora e camomila e coisa, vocês podem utilizar, fazer um chá dessa erva e, por exemplo, ter, principalmente as mulheres que têm aquelas famosas cólicas abdominais, botar essas compressas sobre a barriga para aliviar as cólicas. Excelente dica aí para vocês, meninas, tá bom? Chás. Outra dica legal é os xaropes, que são ervas frescas e secas, e frescas, que são deixadas em água fervente, e depois deixar em repouso. Qual é a diferença do xarope natural para o xarope da farmácia? O xarope natural é aquele chá que você vai preparar através com a maceração das ervas. Você vai preparar o chá e a dica do xarope, a adição do açúcar mascavo derretido. É um dos segredos do xarope. Ervas maceradas,
água fervente, açúcar mascavo derretido, e para aqueles que desejam guardar esses xaropes por mais tempo, adicionar própolis de abelha. É o segredo da durabilidade dos xaropes naturais. Bom, esses xaropes que vocês compram em mercado, comprem em farmácias, lojas de produtos naturais, eles têm uma durabilidade maior devido ao própolis das abelhas. Chais, ficou alguma dúvida até agora? Então, Chais, se não há dúvidas, há dívidas. Vamos entrar agora no estudo dos banhos. Vai ter quantidade de... Chais, a quantidade de própolis dos xaropes é pouca. Se eu não me engano, para cada 100 ml de xarope é uma colherinha de própolis. Eu só não sei do própolis em pote, Chay. Eu vou pesquisar e mandar para vocês. Mas o própolis é para cada 100 ml ali, uma colherinha pequena de chá de própolis ali. Eu vou ver a quantidade do pó. Tem muitas pessoas que estão me perguntando do pó de própolis. Só que eu não conheço o pó de própolis. Porque eu moro numa zona rural, então aqui a gente consegue com mais facilidade, tá bom? Mas eu vou ver a quantidade do... com ou sem álcool. O que? O própolis, Chais? Isso, o própolis é o ideal mais natural possível, Chais. Então o ideal é sem álcool, tá bom? Chais, vamos adentrar agora num assunto muito legal. Na impotência. Ah, tem sim. Passo para vocês também. Me lembrem lá no grupo lá, tá bom, Chais? Tem sim. Garrafadas, excelente. Chais, a garrafada também, muito famosa no Nordeste, muito famosa lá entre os mineiros e tudo. A garrafada nada mais é que as ervas maceradas, colocadas em água fria ou fervente e cujo elas são enterradas por até 20 dias em algum local específico, algum local que eles consideram sagrado. Por quê? Porque a temperatura da terra é a temperatura ideal para conservação e potencialização dessas garrafadas. Então as garrafadas nada mais são do que as ervas maceradas e misturadas à água e enterradas em garrafas por até 20 dias, tá bom, Chais? É um ritual bem legal, tá bom? Chais, vamos falar agora sobre banhos mágicos. Quem é que costuma tomar banhos de ervas? Acho que quase todos, né? Costumam tomar banhos de ervas, banhos de limpeza. Excelente, Chais. Os banhos de ervas, sempre lembrando que o ideal de tomar o banho de erva, excelente, adoramos tomar banhos de erva. Aqui é feito praticamente direto banhos de ervas. Mas vocês sabem que a utilização excessiva de algumas ervas podem causar buracos no nosso campo áurico e no nosso campo físico também. Pode afetar tanto a nossa aura quanto o nosso perispírito e causar buracos grandes, buracos grandes na nossa aura e até um rompimento energético muito forte. Eles podem nos afetar tanto a nível mental quanto espiritual. Vocês sabiam disso? Difícil, né? Então, Chais, os banhos mágicos, geralmente utilizamos os banhos mágicos do pescoço para baixo.
Então vamos a um pequeno estudo sobre... Vamos a um pequeno estudo, vou aqui...